O próximo concorrente aleatoriamente. Vou chamar uma salva de palmas desde já. Michele Maschio! Por favor. Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou falar pra vocês sobre umas coisinhas sobre o caso Yoki, tá? Vocês devem ter visto no noticiário, não é? Aquele executivo que foi esquartejado pela própria esposa, né? Terrível. Mas tem umas questões interessantes, né? Porque, veja, é o único caso no Brasil que a gente sabe que não vai acabar em pizza, porque já acabou em picadinho. Até porque, geralmente, quando a gente divide uma pizza, a gente divide em 8, não em 6 partes. Tá? Realmente, essa história é muito sem pé nem cabeça. Mas olha, a gente tem que dar um crédito para a assassina confessa. Porque, na verdade, ela é uma mulher de palavra. Ela cumpre o que ela promete. Tá junto, tá junto. Tá separado, tá separado. Ela é uma mulher de palavra. Ela cumpriu até o que ela prometeu para o padre, até que a morte separe. Agora, imagina ela sendo aconselhada por uma amiga. Olha, querida, pensa bem antes de pedir o divórcio, hein? Você sabe como é que é. Em toda separação, sempre alguém acaba perdendo a cabeça. Mas é um caso atípico, porque eu acho que ambos perderam a cabeça. Só que ele perdeu um pouco mais. Perdeu os bracinhos, as perninhas, aquele corpinho magro e alguns milhões, vai. Mas e ela? Ela tá lá hospedada em Tremembé, não é? Ganhou novas amigas, Carolina Jatobá, Suzane von Richthofen, estão todas lá com ela. E agora, essa hora, hein? Ela deve estar assistindo a novela, a Carminha, com certeza. E deve estar falando para as amigas, veja bem o tipo dessa Carminha. Se fosse eu, tinha picado aquela filha da puta daquela Nina antes de jogar no lixão. É, gente. Mas sabe, na minha opinião, ela é uma péssima advogada assassina. Porque vocês sabem qual é o primeiro passo de um divórcio? A separação de corpos. Só que eu acho que ela não entendeu direito. Talvez seja porque ela seja loira? Gente, não sei, né? Bom, até sei, vou contar um negocinho pra vocês. Tipo, cada loira tem um tipo específico de neurônio. Aquela loira comum, básica, essa tem tico e teco. No meu caso, os neurônios se chamam Titi e Chong. No caso da Elise, eles se chamam Tico e Tico. Em referência à serra Tico-Tico, que provavelmente ela utilizou em sua residência. Mas, gente, é curioso. Uma questão intrigante. Porque a Yoki, ela é a maior produtora de grãos do Brasil. Mas será que o herdeiro precisava representar tão bem o produto? Não sei, né? Mas, assim, em tons conclusivos, vocês, homens, vocês prestem bem atenção antes de traírem a esposa de vocês. Porque senão, a vida de vocês pode acabar se resumindo em apenas 3 malas. É complicado. E para concluir, gente, vocês sabem qual a semelhança entre o caso da Elisa Samúgio e da Elise Matsunaga? É que os únicos inocentes são os filhos das putas. Obrigada, gente.